pejotização. Meus amigos, é o seguinte, a contratação de empresas, o empresário ele tem a possibilidade de contratar um empregado numa relação de emprego, ele tem a possibilidade de contratar um prestador de serviço, uma empresa terceirizada para fazer determinado serviço. Claro que uma empresa contratar um empresário individual, não existe nada de errado, existe forma legal, você pode contratar, mas para isso, os institutos para que tudo esteja regular tem que estar identificado. Ou melhor, desde que os requisitos da relação de emprego não estejam identificados nessa relação entre esse empregador e aquele que está sendo contratado para prestar o serviço, aí sim existe uma situação legal, regular, de contratação de uma pessoa jurídica, ok? A forma errada, equivocada, irregular, ilegal é a que nós vamos tratar aqui, que é a chamada pejotização, que é proibido por lei, tá certo? E o que é a pejotização? É quando o empregador ele tenta macular a verdade para, de certa forma, tirar proveito próprio com o trabalho do empregado, daquele que na verdade é empregado, mas está na condição de prestador de serviço, de empresário prestador de serviço, beleza? Então o que acontece? A condição regular, a condição legal da contratação do empregado individual, ela pode acontecer quando aquele próprio contratado, ele já tem uma empresa, por exemplo, ainda que ele pode até fundar a empresa, mas desde que não seja com os requisitos da relação de emprego. Então, este prestador de serviço, que pode ser um contador, por exemplo, às vezes a empresa vai contratar um contador, ele é um empresário individual, ele vai prestar o serviço de contabilidade para a empresa. Ele não tem ali os requisitos de emprego, então ele vai emitir a nota fiscal dele, não existe uma cobrança para que ele esteja na empresa todos os dias fazendo determinado serviço, simplesmente é passado serviço para que ele resolva. Pode-se contratar um advogado, uma empresa pode contratar um advogado de forma terceirizada para prestar um serviço, uma consultoria jurídica, por exemplo, pode contratar um engenheiro, um arquiteto, profissionais de saúde, muitas vezes ele constitui pessoa jurídica para poder prestar o serviço. E aí a remuneração dele, na maioria das vezes, desse prestador de serviço empresário individual, a remuneração é um pouco maior, exatamente porque o contratante ele não tem as obrigações contratuais da relação de emprego, que são as verbas remuneratórias que são inerentes à relação de emprego, e por isso, algumas vezes, aumenta-se um pouquinho o valor remuneratório, o valor que vai estar pagando pela prestação do serviço, mas é claro que as relações são diferentes. Então, nesse caso, quando a prestação de serviço é de forma regular e não está caracterizado ali os requisitos da relação de emprego, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Que está lá entre o artigo 2 e 3 da CLT, vai dizer quem é empregador, vai dizer quem que é empregado. Então, não estando enquadrado nesses artigos ali, aí a CLT ela vai tratar das relações de trabalho. Beleza.